dia, Diácono Eduardo. Deus abençoe, Paulo. Deus abençoe, Maridilson, Marilene. Deus abençoe, bom dia, paz. Diaconisa Gilza. Deus abençoe, no nome de Jesus. E mais um domingo, mais um dia que o Senhor fez para nós. Elionai, Moisés, Deus abençoe. Diana, Deus abençoe, minha querida, no nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Mais um domingo, mais um estudo bíblico, mais um aprofundamento na palavra de Deus. Vamos chegando, vamos chegando. A paz, no nome de Jesus, Diana. Paz, Leonai. Glória a Deus. Todos bem? Como passaram o sábado? Como foram esses dias? Alguns eu consegui falar, outros não. Marluce, Deus abençoe, seja bem-vinda. Averaldo, seja bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Ilhéu está virando uma cidade grande. Esses dias eu estava correndo e fui por um lado e Averaldo estava caminhando por um outro, próximos um do outro. Não o vi, nem ele me viu, mas pelas fotos estávamos perto um do outro. Só que Averaldo pegou chuva e eu não. Então, cidade grande é assim, né? Um abraço, Averaldo, Flori, Deus abençoe, bom dia. Jardane, Deus abençoe. No nome de Jesus. Diácono Jorge, Deus abençoe. Celina, Deus abençoe. Vamos chegando, dá aí uns 5 minutinhos, são 9h03. Irmã Neide, minha querida, Deus abençoe. Cris, Deus abençoe. Tá melhor hoje, Cris? Como é que você tá? Deus abençoe. É verdade, dizendo que foi isso aí mesmo. A Ponte Nova aumentou as distâncias, encurtou outras. É isso mesmo. Eu fui pela 2 de julho, não peguei chuva. Verão estava na Soares Lopes, choveu. E questão de poucos metros, né? Um do outro. Mas enfim, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Não há nenhuma mudança, meus irmãos, não há nenhuma novidade quanto aqui o decreto da prefeitura, os nossos dias de culto. Continuamos preso àquele decreto 037, se não me falha a memória do número, que nos obriga a ter somente um culto na semana e um culto no final de semana. Mais uma vez eu fui verificar essa questão dos cultos. E é realmente um culto no final de semana com até 3 celebrações. Isso para igrejas muito grandes, né, que não têm conseguido receber todas as pessoas no mesmo culto. Rose, Deus abençoe em nome de Jesus. Não tem conseguido receber pessoas no mesmo culto. É como se a gente precisasse receber 100 pessoas das 18 às 19, outras 100 das 19 às 20 e outras 100 das 20 às 21. É isso que o decreto fala. Ana Paula, Deus abençoe. É isso que o decreto fala. Algumas igrejas aqui em Ilhéus estão fazendo culto de manhã, de tarde e à noite. Mas isso é contra o decreto. Ah, pastor, mas não aconteceu nada com essas igrejas. Não aconteceu porque não tem ninguém fiscalizando, mas quem garante que amanhã não possa fazer? Só que eu não estou disposto a isso. Eu não estou disposto a infringir qualquer lei que seja, infringir qualquer norma legal que seja, muito menos arriscar o nome da igreja ou das pessoas nesse sentido. Então, o decreto sim fala. Mariana, Deus abençoe. Irmã Damares, Deus abençoe. Jerusa, Deus abençoe. Bom dia a todos. E o decreto fala de um culto de segunda a sexta, segunda a sábado
e um culto aos domingos. Então, com o detalhe que não pode nem haver 2 cultos seguidos, por exemplo, um no sábado e outro no domingo. Algumas pessoas, algumas igrejas estão descumprindo isso, mas eu não sou fiscal da prefeitura. Se alguém chegar lá, vai nos encontrar perfeitamente dentro da legalidade, dentro daquilo que o decreto nos obriga a fazer. Do distanciamento, temos 2,25 metros quadrados para cada pessoa, álcool em gel, sabão e água corrente, estamos devidamente portões abertos, estamos devidamente adequados, piso marcado, estamos devidamente adequados ao que diz a legislação. Então, logo mais hoje à noite, vamos estar reunidos em mais um culto, mais uma celebração a Deus. Se a gente precisar, a gente faz o que o decreto também diz, mais do que uma celebração. No domingo passado mesmo, se todos fossem sentar, ocupar todos os lugares, porque o diácono Eduardo ficou na assistência de tudo, o diácono Jorge também, a Alexandra. Então, se o diácono Eduardo sentasse e a Alexandra também, o diácono Jorge teria que ficar em pé, porque todos os nossos lugares estavam ocupados, graças a Deus. E nós temos, sim, um rebanho muito maior do que a capacidade de cadeiras que nós temos lá. Então, se acontecer de precisarmos de mais uma celebração, aí a gente faz o que o decreto nos permite. Um culto, só que com mais de uma celebração. A gente pode fazer uma reunião, por exemplo, das 19 às 20, outra das 20 às 21, lembrando que ainda tem o decreto de restrição. Eu ouvi algumas pessoas falarem de lockdown em Ilhéus. Ilhéus não está em lockdown. Existe uma restrição de movimento, existe uma restrição do fluxo de pessoas depois das 21. Mas, se precisarmos de mais de uma celebração aos domingos, pegando aí como exemplo o fato de que no domingo último o diácono Jorge teria que ter ficado em pé, por exemplo. Ele já estava em pé, mas teria que ter ficado em pé se a Alexandra e o diácono Eduardo sentassem. Então, o decreto nos permite isso. O decreto nos permite 3 celebrações em um culto. Então, se for necessário, se começarmos a ter muitas pessoas esperando ou do lado de fora da igreja, nós vamos fazer 2, vamos fazer, se for o caso, as 3 celebrações que o decreto nos permite. Então, pode ser o culto começando às 18 horas e um público das 18 às 19, e 19 sai um pessoal, entra outro e vamos até às 20. Isso o decreto nos permite. Eu não sei como é que eles fiscalizariam se fossem 2 celebrações em um culto de 2 horas, de 1 hora, ou só um culto de 2 horas. Não sei como é que eles fiscalizariam isso, mas eu não preciso de fiscais. O fiscal que eu tenho é o Espírito Santo e a minha própria consciência. Então, vamos continuar cumprindo, sim, a legislação. Se precisar, fazemos outra celebração, antes das 19 ou depois das 20, respeitando também o decreto de restrição de movimento a partir das 21 horas. Não é um lockdown, pelo menos não foi isso que me foi explicado pela prefeitura. Uma restrição de movimento para evitar bares abertos, aglomeração de pessoas ou grande circulação de carros. Mas, por hora, vamos permanecer assim. Às quartas-feiras, 19h30 até às 20h30. Aos domingos pela manhã, 9 às 11, em 2 lives aqui do nosso estudo bíblico. E domingo à noite, às
começando às 19 horas e vamos até às 20 horas, como temos feito já há 4 ou 5 domingos, nem me lembro mais. E se necessário for, se as pessoas começarem a chegar e não ter lugar, se as pessoas começarem a ficar de fora da igreja, aí nós vamos fazer uma outra celebração. Se das 18 às 19, não sei ainda. Se das 20 às 21, também não sei ainda. O ideal seria, por conta da restrição a partir das 21, que tivéssemos 2 celebrações, 18 às 19 e depois 19 às 20. Mas isso ainda não se fez necessário. As pessoas ainda estão muito preocupadas, muito temerosas, algumas muito descansadas, e enfim, algumas não podem mesmo, de jeito nenhum, em hipótese alguma, e eu entendo perfeitamente. Então, por hora, vamos continuar com o culto das 19 às 20, domingo à noite. Se precisar, abrimos outra celebração, mas eu vou avisar a todos, evidentemente, de forma antecipada. Isso nos cultos presenciais. Os nossos estudos bíblicos vão permanecer virtuais até segunda ordem, e eu também avisarei a vocês se alguma coisa mudar nesse sentido. Amém? São esses avisos por enquanto, que eu me lembre, não tenho nenhuma outra coisa para falar por hora, mas como eu sempre repito, falo e vou repetir aqui, fique aí no lugar confortável da sua casa, evite ficar deitado, evite estar fazendo outra coisa. Se você estivesse na igreja, você estaria sentado numa cadeira, em torno de uma mesa, em um grupo de irmãos, estudando, refletindo e falando das coisas relativas à palavra de Deus. Em casa, faça o mesmo, junte sua família em torno da mesa, ou você sozinho, se só tem você de crente ou convertido em casa, ou sente no sofá da sala, ou bote uma cadeira na sua varanda, desde que isso não lhe atrapalhe. Deixe para limpar a casa depois, deixe para arrumar a casa depois, deixe para fazer a comida depois, deixe para organizar as contas depois. Se concentre na palavra de Deus nessa hora, se concentre naquilo que vamos ouvir do Senhor, porque esse é um assunto que interessa muita gente, um assunto que gera algumas concordâncias e outras divergências. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, e nós vamos ler dos versículos 1 a 12. Amém? Então, para aqueles que entraram depois que começamos ou entraram por agora, vamos manter os cultos de quarta-feira, 19h30 até 20h30. Vamos manter as lives aos domingos pela manhã, 9 horas até às 11h. E vamos manter nossos cultos de domingo à noite presencialmente, como na quarta-feira, com horário um pouquinho diferente, né? Quarta 19h30 até às 20h30, domingo 19 às 20. Se acontecer de não termos lugares para todas as pessoas, pelo decreto só temos lá 34 lugares. Lá na igreja de Mangabeira, do pastor Robert, em João Pessoa, eles só conseguiram, por causa do decreto, botar 51 cadeiras. A igreja de Campina Grande, com um templo para quase 1.000 pessoas, está restrita a receber 250 ou 280 pessoas. Mas se for necessário, vamos fazer uma outra celebração. O decreto nos permite isso, com outras pessoas. Então, se for necessário, não é ainda, se for necessário, a gente faz 2 celebrações ao domingo à noite. Mas se isso for necessário, eu aviso a vocês. Amém? Então, hoje à noite, agora pela manhã estamos aqui, vamos estudar mais alguns temas da Palavra de Deus. E à noite, presencialmente, no nosso culto, louvando, adorando, exaltando o Senhor. Então, abriu sua Bíblia aí em Mateus 2.
versículos de 1 a 12. E a partir desse texto é que nós vamos começar. E aí eu aconselho que você tenha também um bloco de notas, uma folha de papel, uma agenda, um caderno, uma caneta, um lápis, para que você anote algumas coisas, para que você responda algumas das questões que eu vou levantar e que você possa responder também para a gente aquilo que vamos conversar nessa manhã. Mateus 2, versículo 1, diz o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Essa é uma citação de Miqueias, capítulo 5. E se você tiver curiosidade, você anota isso também e depois lê Miqueias, capítulo 5. Versículo 7 de Mateus 12. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Versículo 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Algumas versões têm: e advertidos em sonho por divina revelação, ou advertidos durante a noite por divina revelação, não voltaram para Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. É a partir desse detalhe que nós vamos nos pegar ou nos apegar nessa manhã, e que o Senhor mais uma vez nos abençoe a todos, fale aos nossos corações, nos encha do entendimento da palavra de Deus e que possamos crescer em estatura espiritual, em conhecimento da parte do Senhor. Aqueles 3 magos do Oriente, aqueles 3, para alguns, astrólogos, né, estudiosos ou astrônomos, há quem diga que podiam ser as duas coisas ou uma das duas coisas, alguns estudiosos dos astros por misticismo ou por algum tipo de crença, ou estudiosos dos astros como cientistas, como aqueles que de alguma forma buscavam orientação, direção, observavam as coisas, os fenômenos na natureza a partir lá dos astros ou coisa parecida. O texto bíblico fala de 3 magos, se refere àqueles homens como 3 magos, ou seja, pessoas que tinham algum conhecimento fora do que era a ciência conhecida normalmente dos homens. É uma forma de explicar quem detinha algum tipo de conhecimento e que não era científico, por assim dizer. A medicina já existia naquela época, algumas outras ciências, como a mãe de todas as ciências e conhecimento, que é a filosofia, já existia naquela época. Então a referência mais
tratada para aqueles homens é como se fossem astrólogos, conhecedores de coisas ocultas a partir do estudo dos astros. Mas não é o nosso caso nessa manhã, é somente uma curiosidade para alguns que as têm e talvez nunca tinham tido oportunidade de tirar essa curiosidade. Mas interessante é que eles, apesar de verem a estrela, de onde eles vinham, e para chegar em Belém, eles tinham que passar por Jerusalém. E passando por Jerusalém, eles foram chamados pelo próprio rei, que, curioso e desesperado ao mesmo tempo, em que a profecia estivesse de fato se cumprindo, caso ele acreditasse, não era bem a situação a princípio, mas depois ele tenta matar o próprio Jesus, isso leva a fuga de José e de Maria para os territórios egípcios, como a gente também sabe. Mas depois que eles vão e encontram com Jesus, adoram a Cristo, porque por si só é algo interessante. Nós estamos falando de um ato de conversão. A Bíblia, pelo menos, não fala disso, que eles eram adoradores de outros deuses, e que diante de Cristo ali agora passaram a adorar Cristo. Não sabemos nada desses homens, a não ser que eram tratados como magos e que vieram do Oriente para adorar Cristo, e isso fizeram para entregar presentes, e isso fizeram ouro, incenso e mirra. Depois voltaram para a sua terra e não temos mais notícia desses homens. Mas interessante que diante de Cristo, eles o adoraram. Eles prestaram a sua adoração e reconhecimento de quem era o Senhor. Mas naquela noite, eles foram advertidos em um sonho de que não deveriam voltar para Jerusalém, que não deveriam voltar para o rei Herodes e dizer onde exatamente estava o Messias, onde exatamente estava o Senhor. Então, numa noite também, depois da partida daqueles homens, também em sonho, José foi advertido por um anjo do Senhor, está no versículo 13, e que ele deveria partir com o menino, com Jesus e com Maria, e fugir para o Egito, e ficasse lá até quando o Senhor dissesse, porque Herodes ia procurar matar o menino. Então, aqueles 3 magos foram advertidos em sonho por divina revelação. José foi advertido num sonho por divina revelação. José, que já tinha sido advertido em um sonho também por divina revelação, no capítulo 1, nos versículos 18 a 23, dizendo que ele não temesse tomar Maria como esposa, porque ela estava grávida do Espírito Santo e não de outro homem. E também foi uma revelação, uma palavra revelada, um conhecimento revelado durante um sonho, enquanto aqueles 3 magos dormiam, enquanto José dormia em 2 momentos de sua vida. Aqueles homens e José foram advertidos em sonho por divina revelação. E essa foi a minha primeira experiência de revelação com Deus, como nós estamos acostumados a falar, Usamos muito esse termo de revelação. O que mais se aproxima, biblicamente falando, doutrinariamente falando, daquilo que é revelação, é um dom do Espírito Santo chamado palavra de conhecimento. É o dom pelo qual o Espírito Santo dá a conhecer a nós, pessoas, aquilo que é a vontade do Senhor, então revelada. Mas nós chamamos normalmente de revelação. Essa foi a minha primeira experiência de revelação, por assim, com Deus. Um dia, nos meus primeiros dias de convertido, um dia eu orando antes de dormir, eu perguntei para o Senhor, assim, eu ouvi as pessoas falarem, então Deus falou comigo, ouvi a voz de Deus, Deus me deu uma revelação. E olha que na época eu era parte de uma igreja que não era dada a isso,
Mas eu já conhecia muitas pessoas que eram cristãs de várias denominações diferentes, algumas pentecostais, outras renovadas, outras tradicionais. E um dia eu fui orar e agradecendo pelo dia, agradecendo pela família, pela saúde, pela vida, pela minha recente conversão à época. E estamos viajando no tempo aí, bastantes anos já. E eu orei, no final da oração, eu apresentei isso ao Senhor. Senhor, como é que o Senhor vai falar comigo? Eu ouço tantas vezes as pessoas falando que o Senhor falou, que o Senhor se revelou, que o Senhor mostrou alguma coisa. Como é que o Senhor vai falar comigo? E terminei a oração, fui dormir. Mas eu não sei dizer que horas da madrugada, eu sei que era madrugada, eu tive um sonho. Nesse sonho, alguém me dizia que era para eu abrir a Bíblia em Mateus 2:12. E eu acordei com aquilo. Mateus 2:12, Mateus 2:12. E falei, interessante, talvez para testar se era eu ou se era Deus, né? Eu falei assim, não, se isso foi de Deus, eu não vou esquecer, eu vou acordar mais tarde com isso na cabeça. Se não for de Deus, eu vou esquecer. E assim eu fiz, dormi de novo, mas quando acordei, já dia claro, Mateus 2:12 não saía da minha cabeça. Então aquilo para mim foi uma confirmação, uma testificação de que era Deus realmente e não algo meu. E olha que interessante, dentro de um sonho eu recebi o texto bíblico que fala de uma revelação dentro de um sonho. E aí quando eu li, também foi a primeira coisa que eu fiz quando acordei, peguei logo a Bíblia e li. Aí lá estava escrito, e tendo sido advertidos em sonho por divina revelação, para não voltarem Herodes, retornaram para sua terra em outro caminho. E para mim, aquele dia ficou claro que se não todas as vezes, por muitas vezes, Deus falaria comigo. Deus me advertiria. Deus me revelaria sua vontade. Deus me daria direção por revelação, divina revelação, através de sonhos. E isso aconteceu, meus irmãos, minhas irmãs, incontáveis vezes. Eu nem sei dizer quantas vezes Deus falou comigo nas minhas poucas horas de sono todas as noites. Se o relógio que eu uso não está meio troncho, se é isso que é verdade realmente, eu sempre dormi pouco. Eu durmo 5, 6 horas por noite. E o reloginho está dizendo que dessas 5, 6 horas que eu tenho por noite, algo em torno de 2 horas, 2 horas e meia são de sono profundo. As outras horas são de sono leve, fora os momentos que eu acordo. Mas também não sei dizer se nesses momentos de sono leve ou nesses momentos de sono profundo é que Deus revela muitas coisas, é que Deus fala muitas coisas. Mas o importante é que Ele fala. E quantas coisas eu já resolvi em Deus, eu já tive respostas de Deus enquanto eu dormia. Uma prova bíblica que Deus não dorme, né? Deus não dorme, Deus não descansa. Quando a gente está dormindo, Ele continua velando por nós, Ele continua guardando as nossas vidas e falando, e se revelando. E quantas vezes revelou a mim sua vontade? Não sei dizer, sinceramente, quantas das muitas vezes Deus falou comigo, através de divina revelação por sonhos. E por que, pastor, está falando isso? Porque esse é o tema do nosso estudo hoje. É porque isso vai jogar para uma outra revelação em um outro sonho. E juntando aquilo que Deus revelou em sonho àqueles 3 magos, aquilo que Deus revelou em sonho a José, tanto para dizer, José, marido de Maria, tanto para dizer quando não eram ainda sequer
marido e mulher ainda, que ele sim tomasse Maria como esposa, porque ela estava grávida do Espírito Santo, como revelou depois aqui em Mateus 2:13, que em sonho também, que eles deveriam fugir para o Egito, porque Herodes ia procurar matar Jesus. E comigo, com a minha experiência primeira vivida de revelação da parte de Deus, por divina revelação em sonho, ontem aconteceu algo que testificou, mais uma vez, e Deus sempre faz isso, testificou algo nesse sentido, testificou algo em relação ao estudo. Ontem, 6h22 da manhã, eu recebi uma mensagem de uma diaconisa de uma das nossas igrejas IBS. Não vou dizer qual, porque ela não me autorizou, apesar de ter sido usada por Deus, ela não me autorizou a falar no nome dela. Mas é uma mulher de Deus, uma diaconisa de uma das nossas igrejas, e vou deixar você na curiosidade, se foi aqui, se foi em outro lugar, enfim. Mas 6h22 da manhã, eu já estava acordado, recebi o alerta no meu celular, e ela mandou as seguintes mensagens, e que eu vou ler agora, e quero lhe pedir que você preste muita atenção. Ela disse assim, ó: bom dia, pastor, paz do Senhor. Nessa manhã acordei com um sonho. Não quis comentar com ninguém, orei e não sei por que, mas preciso lhe falar. Existe um banquete preparado para o Senhor como pastor. Ela fez questão de frisar isso, dando os detalhes do sonho. Que havia um banquete preparado e ali estava Ariston, não cidadão, não a pessoa, ali estava Ariston, pastor. Existe um banquete preparado para o Senhor como pastor e existem também pessoas ao redor, pessoas próximas, bem próximas. Mas essas pessoas são usadas pelo inimigo, tentando a todo custo destruir o banquete que Deus lhe entregou. Estou lendo aquilo que foi o sonho de uma mulher que eu considero a mulher de Deus, o sonho comigo. Em sonho eu vi o banquete pronto. E ela continuou escrevendo. Chegava então essa pessoa totalmente possuída e puxava a toalha. Eu repreendia em nome de Jesus e a fúria era cada vez pior, porque fez muito barulho dentro da igreja e ninguém ouvia os meus gritos. Ela repreendendo essa outra pessoa que chegou, já estava. O inimigo dizia, ele não vai lhe ouvir, não adianta. O inimigo falava para a irmã que não adiantava ela gritar, repreender no nome de Jesus, porque Jesus não ia ouvir. Mas eu continuei gritando, está repreendido em nome de Jesus. Neste sonho, tinha claramente duas mulheres muito queridas. Duas mulheres muito queridas. Um homem ou dois. E aí ela falou assim, digo dois, porque eu só enxergava um, porém tinha mais um. Então ela se refere no sonho, ela via muitas pessoas, o banquete pronto dentro da igreja, ela via muitas pessoas, mas em destaque, duas mulheres muito queridas e dois homens, um que ela conseguia ver nitidamente e outro não. E não ficou claro para mim se a mulher que tentava puxar a toalha era uma dessas duas, era a terceira. Mas eu também não perguntei isso para ela, fui orar a Deus depois nesse sentido. Aí ela falou assim, eu ia pedir para meu esposo lhe contar este sonho, mas depois orei e a decisão foi eu mesmo lhe falar. Compete a mim lhe contar isso pessoalmente. E ela escreveu, neste sonho, estavam pessoas que você confia
ou confiava demais, pastor? Ela escreveu: pastor, Deus te abençoe e guarde todo o mal. O banquete está posto. Tentarão ou alguém tentou derrubar tudo isso. Deus tem cuidado de vós. E aí eu respondi para ela, dei o bom dia, respondi para ela, falei algumas coisas, perguntei algumas coisas, não duvidando nem de Deus nem dela, mas a própria palavra de Deus diz que temos o direito e até a obrigação de julgar as profecias, mas julgar não no sentido de questionar, mas de buscar tirar alguma dúvida, algum esclarecimento nesse sentido. Eu agradeci pelo fato dela ter contado o sonho, disse realmente que estamos enfrentando, e todos nós como igreja estamos enfrentando grandes lutas, grandes situações, grandes problemas, enfim, falei uma série de coisas para ela, perguntei algumas outras coisas, entrei em alguns detalhes do sonho dela, mais uma vez agradeci por ela ter me contado o sonho que Deus deu a ela e falei assim: louvo a Deus pelo alerta. Escrevi isso para ela: louvo a Deus pelo alerta e pelo Senhor ter usado sua vida para isso. Aí ela falou: é isso, pastor, a palavra-chave é ficar atento. E eu escrevi algumas outras coisas, falei algumas outras coisas, agradeci mais uma vez, e ela escreveu: eu não sou de contar sonhos, nem aquilo que Deus me fala, mas esse eu tive que contar, porque assim me foi imposto, me foi dito, você precisa falar para ele. Eu agradeci mais uma vez, e ela disse: Deus lhe abençoe e guarde, abraço a Alexandra e o seu rapaz, e sim, eu que agradeço, porque o Senhor se permitiu me ouvir. Então eu sentia nas palavras dela essa certa preocupação de estar falando de algo que talvez eu pudesse questionar, duvidar se era de Deus ou não, ou mesmo duvidar dela. Eu conseguia sentir a preocupação dela em meio a isso, mas fiz questão também de deixar claro para ela que eu sabia quem era Deus, que eu sabia que Deus se revelava dessa forma e que eu a considerava sim uma mulher de Deus. E eu sei bem como ela é e o quanto para ela deve ter sido difícil chegar para mim e contar esse sonho. E por fim, ela falou: fique com Deus, Deus abençoe. Então, aconteceu com aquela irmã uma revelação de Deus, uma advertência por divina revelação em meio a um sonho. E, como eu falei, repito, fui orar por tudo aquilo, fui apresentar aquilo a Deus, principalmente nos detalhes. O banquete estava servido, era na igreja, então se trata de algo espiritual, se trata de algo não da minha vida pessoal. Ela disse: o banquete está preparado para você como pastor. E por isso o banquete era na igreja, não era o Ariston pessoa, não era o Ariston marido, não era o Ariston pai, não era o Ariston cidadão, era o Ariston pastor. E a igreja estava reunida, e reunida na igreja pessoas de minha confiança. Aí surge uma mulher que quer arrancar a toalha daquele banquete, estragar a festa, que se alguém chega na sua casa, você está com uma mesa de jantar pronta, servida para receber algumas pessoas, amigos, irmãos em Cristo, parentes, ou mesmo só as pessoas de sua própria casa, se chega alguém e puxa aquilo ali, tirando o fato daquelas apresentações que alguns restaurantes franceses chiques fazem, mas é uma toalha própria para aquilo, são talheres, são taças, são pratos, são utensílios apropriados para aquilo, que puxa aquela toalha de seda e nada cai do lugar. Numa condição normal, se alguém puxar uma toalha de uma mesa posta, vai estragar com a mesa do banquete, vai estragar com a refeição que está pronta, vai ser tudo lançado no chão.
todo o trabalho que foi realizado para que aquilo tudo estivesse pronto, organizado, tudo no devido lugar, seria destruído. O puxar da toalha da mesa de banquete a mim soou dessa forma, de desfazer tudo aquilo que já tinha sido previamente estabelecido, tudo pronto, tudo organizado. E você sabe o quanto é bonito uma mesa de banquete, mas também o quanto dá trabalho preparar tudo que vai ser comido, que vai ser bebido, tudo que vai ser servido, e organizar tudo para que fique bonito, para que fique ajeitado, para que todos possam usufruir daquilo. Então alguém tenta destruir aquilo, alguém tenta tornar aquilo sem efeito, ou desfazer aquilo que já tinha sido previamente organizado. Mas fui orar em relação a essa pessoa, como fui orar também para saber se aquelas duas mulheres que no sonho a diaconisa teve, eram uma delas duas a mesma que tentava puxar a toalha da mesa do banquete, ou se eram outras duas, no caso 3 mulheres que ela conseguiu identificar muito bem. Um outro detalhe foi o fato de que ela repreendia em alta voz, e o inimigo não era a mulher, ela ouvia isso de algum outro lugar. O inimigo dizia, ele não vai lhe ouvir, como quem diz assim, não adianta você orar, não adianta você repreender, ele não vai te ouvir. Mas isso não a impediu de continuar orando, de continuar repreendendo no nome de Jesus, como se aquela ação não tivesse parado, como se aquela ação não tivesse sido interrompida, e por conta disso ela continuava e ela insistia. E depois ela disse, como eu falei, repito, mas eu estou dando esses detalhes, porque foi isso que eu fui apresentando em detalhes a Deus. Ela disse que viu 2 homens, ela via claramente, e o outro ela não via com muita nitidez, mas sabia que estava ali, como se alguém estivesse visivelmente contribuindo para tudo aquilo que estava acontecendo, mas existisse outra pessoa, aquele homem não estaria sozinho maquinando qualquer coisa, existia outra pessoa também ajudando de alguma forma aquilo ali. E interessante que apesar de tudo isso estar acontecendo na igreja, só ela no sonho repreendia, ninguém mais repreendia. E isso me soou a princípio como uma espécie de apatia espiritual. Ela não disse no sonho que eu já estava, ela disse que o banquete estava pronto, o banquete era preparado para mim como pastor, mas ela não disse que no sonho eu estava, ela não me via no sonho. Então é como se algo estivesse sendo feito sem que eu estivesse presente, sem que eu estivesse vendo, mas outras pessoas estavam vendo. Outras pessoas estavam tomando conhecimento daquilo. E algumas pessoas muito envolvidas em tudo aquilo que estava acontecendo. 2 ou 3 mulheres e pelo menos 2 homens. Um claramente e o outro ainda que em secreto, ainda que não sendo muito bem visto. Mas, repito, ela não me via no sonho. Ela via o banquete, ela via a mesa, ela via a igreja, ela via pessoas de minha confiança, mas aquilo tudo estava sendo feito, a tentativa de puxar a toalha, a tentativa de destruir o banquete, destruir a mesa, ela gritando, repreendendo, e só ela fazendo isso, o inimigo lutando contra ela, dizendo que era para ela parar, mas ela continuava insistindo, continuava gritando, sozinha naquilo ali, mas em momento nenhum no sonho ela disse que me via. Então é como se isso estivesse acontecendo sem que eu estivesse vendo, ou sem que eu estivesse presente, ou ainda que sabedor de parte das coisas, eu não estava presente ali para resolver a situação, ou junto com ela repreender aquela situação. Então esse sonho que ela teve me chamou muita atenção. Me chamou a atenção porque ela não é disso. Eu sei que ela não é disso. Eu sei todo o respeito
temor e tremor que ela tem do Senhor. Eu sei todo o respeito que ela tem pela minha vida, e sei que ela é uma mulher de Deus. Então eu recebi o sonho revelado dela para mim como uma palavra de alerta, como sim algo para estar atento. Só que no meu momento de reflexão com o Espírito Santo, eu falei: Senhor, eu não estou atento só de hoje. Eu procuro estar atento a todo tempo, a todo instante. E aí então me veio um outro detalhe do que ela me revelou no sonho. Um detalhe foi esclarecedor e que a princípio eu tinha passado batido, mas isso foi entre Deus e eu. Não vou falar para vocês. Mas eu estou pegando isso tudo, o momento da divina revelação por sonho daqueles 3 magos, os momentos de divina revelação do Senhor com José, os momentos de divina revelação do Senhor na minha vida, esse momento de divina revelação do Senhor por sonho a essa nossa irmã em Cristo. E quando eu falo nossa, é porque é uma serva do Senhor, é parte de uma das nossas igrejas, é uma mulher de Deus, para dizer e lembrar que isso já aconteceu também, acontece com muitas pessoas, muitas vezes, em muitos aspectos, mas baseado nisso eu quero então trazer 2 questões. Você que ouviu tudo isso que eu falei e tudo mais, eu quero trazer duas questões, mas a primeira são 3 perguntas. É uma questão em 3 perguntas, é uma pergunta dividida em 3, mas que talvez se somem numa resposta só. E a segunda questão também são 2 perguntas que talvez se somem numa só. Diante disso tudo que está na Bíblia, diante daquilo que eu falei, alguns já conheciam e ficaram conhecendo agora que eu falei, de que Deus fala comigo muitas vezes por divina revelação, através de sonhos, mas eu também já tive visões claras e acordado de Deus. Então não é algo engessado. Deus não fala comigo somente através de sonhos, não. Deus já falou comigo de eu ouvir a voz, e saber que era Deus. Da mesma maneira que Deus já falou comigo por sonho, Deus já falou comigo por visões. Deus está olhando para um lugar, eu saber que a paisagem é uma, mas eu via outra coisa. Então as formas que Deus tem para se revelar na palavra, enfim, as formas que Deus tem para se revelar são várias. Então não estou engessando uma situação, não. Estou dando como exemplo o que aconteceu com aqueles 3 magos, o que aconteceu com José no mínimo 2 vezes, o que aconteceu comigo várias vezes, o que aconteceu com muitas pessoas também possivelmente várias vezes, o que aconteceu com essa irmã. Não é a primeira vez que aconteceu com ela, mas a primeira vez que aconteceu comigo. E ela se viu então motivada a me falar. Então, pegando este exemplo e não esquecendo que Deus se revela de tantas outras formas, então eu tenho 2 questões. A primeira questão é uma pergunta com 3 interrogações. Escreva aí, número 1. Você ainda acredita em profecias? Você ainda acredita em profecias? Aí uma segunda questão dessa primeira pergunta maior é: de qual forma sonhos, visões, teofanias são manifestações visíveis do poder de Deus? Foi Deus se mostrando no meio de um redemoinho de vento para Jó, foi Deus se mostrando a Moisés em meio à sarça ardente, foi Deus aparecendo e falando em forma de um anjo, enviando um anjo, enfim. Teofanias são manifestações visíveis do poder de Deus. Então você ainda acredita em profecias? De qual forma? Sonhos, visões, teofanias? E uma terceira pergunta: você ainda acredita em tudo isso? Então é uma questão com 3 perguntas. É uma questão maior com 3 perguntas. A Alexandra separou ali, 1, 2, 3. Não, é uma questão com 3 perguntas. E que talvez lhe leve a uma mesma resposta. A uma mesma resposta, entendeu? E uma segunda questão,
que está dividida em duas perguntas, mas que talvez lhe leve também a uma mesma resposta. Pegando essa linha, escreva aí, pegando essa linha do sonho barra revelação, pegando essa linha de sonho barra revelação, e poderia ser qualquer outra coisa, não precisa escrever isso não, sonho barra revelação, em quem confiar? É a primeira pergunta, essa segunda questão, mas tem uma segunda pergunta dentro dela. Já que ali eram pessoas tão próximas, interrogação. Então, uma primeira questão, que se divide em 3 partes. Você ainda acredita em profecias? Se acredita, de qual forma? Sonhos, visões, teofanias? E uma terceira pergunta dentro da primeira questão, você ainda acredita em tudo isso? Talvez a última pergunta tenha resposta na primeira. É por isso que eu falei, esses 3 questionamentos dentro de uma mesma pergunta, de uma mesma situação, talvez tenha uma mesma resposta. E a segunda questão aí é pegando esse exemplo, pegando esse exemplo aí da irmã que eu falei, pegando essa linha aí do sonho barra revelação que ela teve, em quem confiar? Foi a primeira questão, já que ali eram pessoas tão próximas. Eu fiz questão de separar as duas perguntas, porque a gente pode confiar ou desconfiar genericamente, mas isso também pode ser reduzido, se devemos confiar ou não confiar, mesmo quando as pessoas envolvidas são muito próximas. Por isso que eu fiz questão de separar uma questão da outra. No sonho, ela teve essa visão, essa revelação, que as pessoas que estavam ali eram próximas de mim, eram pessoas de minha confiança. Então, em quem confiar? No sentido amplo. E no sentido mais específico, em quem confiar? Se as pessoas que estavam no sonho, estavam no banquete, eram pessoas próximas. Então, são essas duas questões e essa abordagem que eu quero trazer para vocês. Flori já escreveu aí, eu creio, pastor, no sonho da diaconisa. Eu também creio. Enquanto eu lia o que ela falava, Deus já me mostrava, o Espírito Santo já testificava em mim que aquilo era algo dele realmente. Cláudia escreveu, não só acredito como vivencio. Então Cláudia está dizendo que tanto acredita em tudo isso, quanto experimenta esse tipo de coisa. E você aí, fala aí para mim, você ainda acredita em profecias? Se acredita, de qual forma? Sonhos, visões, teofanias, como é que acontece com você? Você ainda acredita em tudo isso? Ou você duvida dessas coisas? Sejam inseridas nas páginas e textos da Bíblia, ou seja, na sua vida ou na minha. E no segundo aspecto, pegando aí o que foi o sonho, revelação da nossa irmã, da diaconisa, que eu citei, o sonho revelado a mim, em quem confiar? Se as pessoas que ela via ali eram pessoas tão próximas. Será que Deus também nos adverte, nos revela certas coisas no sentido de nos alertar em quem devemos, em quem podemos confiar e se podemos confiar em todas as coisas, em todas as pessoas? E preste atenção no que eu falei. Eu fiz questão de frisar isso e eu vou repetir. A mulher que Deus usou para revelar isso em sonho é uma mulher de Deus. Eu assino embaixo. É uma serva do Senhor, por quem eu tenho muito respeito, e eu assino embaixo. Então não estamos falando de uma pessoa qualquer. E também não vou dar, repito, muitas dicas nesse sentido. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que eu sei que não foi um mero sonho dela, um momento de sua noite. O que eu estou querendo dizer com isso é que eu tenho certeza de que aquilo foi
de Deus. Amém. Celina falou assim: acredito em todas as formas de profecias. Diaconisa Marli falou: eu creio sim. Quem mais? Daqui a pouco a nossa live vai cair e eu vou abrir uma segunda live para a gente continuar conversando sobre isso. Diana escreveu: eu confio em profecias sim, Deus age em sua multiforma e graça, porém penso que Deus deve confirmar com a pessoa, precisa orar por isso. Pronto, essa é uma excelente orientação e é o que diz a própria palavra. A própria palavra de Deus diz que não devemos tão somente aceitar aquilo, receber aquilo, sem colocar à prova. A própria palavra diz que a profecia que não exorta, não consola e não edifica deve ser julgada. E foi isso que eu fiz. Fosse nesse momento de alguém me falando algo, ou seja, quando Deus fala comigo mesmo. Eu faço a mesma coisa. Quando Deus me diz algo, não é que eu não acredite ou que eu desconfie de Deus, mas eu insisto. Senhor, é isso mesmo, o Senhor é perfeito, mas eu sou falho. Eu entendi realmente, é isso realmente, é dessa forma que eu estou entendendo. Eu insisto com Deus. Eu oro a Deus para que Deus me confirme tudo aquilo. Me confirme a fonte, me confirme que a fonte é Ele, que a origem é Ele, seja através de outra pessoa, ou seja falando comigo mesmo, seja outra pessoa falando para mim, ou seja Deus falando comigo mesmo. Eu ajo da mesma forma, examino meu coração, e a primeira coisa que eu procuro saber é se Deus é a fonte. Se Deus é a fonte. Por mais que Deus possa usar qualquer pessoa, até mesmo ímpios, eu apresento a Deus também, se é o caso de outra pessoa estar sendo usada como instrumento de Deus, eu apresento também a vida daquela pessoa. Senhor, essa pessoa foi usada realmente pelo Senhor, isso de fato não somente veio de ti, mas essa pessoa ouviu direito, entendeu direito, viu direito, interpretou corretamente até chegar a mim. O que chegou a mim foi exatamente aquilo que o Senhor declarou, ou tem outra forma, ou alguma coisa ficou perdida no meio disso. Porque eu já ouvi profecias que vieram de outras pessoas e que era Deus realmente, mas depois Deus disse para mim que havia um outro detalhe que a pessoa tinha esquecido de falar. Porque o instrumento é falho, né? Quem fala é perfeito, que é o Senhor. Mas o instrumento que somos nós, ou outra pessoa, pode ser falho, e é. Então eu sempre apresento isso a Deus, para principalmente saber se aquilo é de Deus, se Deus foi a fonte daquilo realmente, e se eu entendi direito, se Deus falou diretamente comigo, ou se a pessoa que Deus usou como instrumento falou e entendeu corretamente. Eu vou ler aqui porque a live vai cair, não vai dar tempo de Alexandre escrever tudo. Tem mais coisa escrita aí. Janaína escreveu: creio sim, mas fico triste pois muitos brincam de dom de profecia. É verdade, Janaína, isso prova uma grande falta de temor a Deus por parte de muitas pessoas. É por isso que a gente tem que orar, por isso que a gente tem que apresentar aquilo a Deus, para Deus confirmar se foi Ele realmente ou não. Flori escreveu: às vezes as pessoas são covardes, ficam fazendo nas costas das outras pessoas, então Deus usa sim como alerta. Concordo, Flori. Infelizmente, eu já vi isso acontecer outras vezes. Eu não pastorei o dia agora. Peraí, vai cair a live. E Rafael perguntou: acredito em profecias em todas as formas dela, mas infelizmente ainda não tive essa experiência comigo. Sim, também acontece. Vai cair a live, eu vou abrir outra e respondo aquilo que Flori escreveu e Rafael também. Já voltamos. Ligeiro.